Mas a gente vai continuar nesse assunto, vamos falar sobre isso com o CEO da On Research, Roberto Atucci Jr., que acordou cedo para falar aqui com a gente, né, Atucci? Obrigada pela sua presença aqui no Money. Bom dia, Priscila. Bom dia, Thaís. É um prazer falar com vocês. Atucci, já queria, lógico, começar com esse assunto aí que levantou as notícias da madrugada, que abriu essas notícias da madrugada sobre a troca, então, no comando do Ministério de Minas e Energia. Queria entender como que vocês no mercado, economistas, veem o impacto de mais uma troca na gestão de um ministério e também falar sobre quais são os impactos que devem ser esperados aqui para frente, como que isso pode elevar o nível de incerteza, principalmente nesse setor de petróleo e gás aqui no Brasil. Não, obviamente vai gerar bastante incerteza. Os preços dos combustíveis e dos derivados, aonde eles estão agora, obviamente que não é nada popular para um presidente que está tentando reeleição. Essa questão da Petrobras gera muito barulho desde do presidente Castelo Branco, quando ele estava na Petrobras, aquela história toda, isso gerou bastante confusão. Mas, apesar de tudo isso, o que importa é que é muito, mas muito difícil mexer na política de preço da Petrobras. A gente sabe as mudanças de governança que tiveram na empresa depois da Lava Jato e está no estatuto da empresa que ela tem que seguir a paridade internacional de preços. E tanto a administração da empresa quanto o conselho respondem com CPF se não seguirem. Então, obviamente, tem barulho, é uma questão política, não deixa de ser, sempre foi. Mas, no final do dia, eu não sei se vai ter tanto efeito na prática, sim. Fora do que já existe, porque a Petrobras negocia um desconto enorme em relação às empresas, às grandes empresas globais de petróleo, né? Todo mundo aí no mercado chama de majors. Então, o mercado ele já, de certa forma, coloca no preço da Petrobras que vai ser muito, que ela não se beneficiará no longo prazo do fato do petróleo estar negociando aí a $100. Oi, Atucci, a Thaís agora aqui falando com você, meu caro. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu quero entender sobre como é que o mercado reage a essa volatilidade política. Quer dizer, escolher Adolfo Saxida, que é reconhecido por um fiel escudeiro, mas é um economista, quer dizer, não tem nenhuma ligação com o setor de energia no Brasil, e aí eu falo tanto do setor elétrico quanto de óleo e gás, e é claramente uma opção ali de susto, né? Escuta, o Bento Albuquerque tem que sair. Aliás, importante dizer aqui, que no Diário Oficial da União, a exoneração está como sendo a pedido, ou seja, como se tivesse sido uma decisão do Bento Albuquerque. Como eu disse, nós ainda não conseguimos uma resposta dele. De qualquer forma, eu queria entender como é que vocês, economistas de um mercado, acompanham essa fervura política que, historicamente, tem uma interferência grande na economia, mesmo que escape ao estatuto da Petrobras. Não, a gente acompanha, isso sempre traz volatilidade e o mercado ele vive de comprar e vender expectativas. Então, quando teve toda aquela confusão em torno da saída do Castelo Branco, muita gente dizia, olha, será que a Petrobras é uma empresa não investível, dado que, enfim, a política de preços, a paridade internacional de preços só funciona quando o petróleo tá baixo, quer dizer, quando o petróleo está nesses níveis aí, 80, 90, 100, ela não funciona. Então, isso gera muita volatilidade e de novo, muitas vezes uma fórmula que funciona no mercado, quer dizer, falando para quem está comprando a ação da Petrobras, é você comprar quando você tem esses movimentos de extrema volatilidade, a não ser que você ache que a política realmente vai mudar. Mas eu acho que esse efeito ele já existe. Por quê? Quando todo mundo olha o histórico da Petrobras, o que está acontecendo, e o fato de a gente ter uma eleição daqui, enfim, poucos meses, e eu acho que talvez a própria política de preço da Petrobras vai estar no centro da campanha, isso faz com que as ações da Petrobras negociem um desconto em relação à Exxon, a Shell, BP, etc. Que foi esse setor, quer dizer, a Petrobras subiu bem esse ano no Brasil, mas esse setor é a grande estrela das bolsas globais, quer dizer, disparado o setor de melhor performance. Atucci, esse ano.
Você falou sobre essa questão, enfim, da volatilidade, proximidade das eleições. Queria colocar outros ingredientes nesse caldo de incertezas que estão acontecendo por aqui. Então, assim como a gente está vendo troca no Ministério, a gente está vendo outras iniciativas também do governo com vistas à eleição, né? Então, por exemplo, medidas de incentivos fiscais, a gente até vai falar bastante sobre isso, mas a questão de redução do imposto de importação sobre o aço, que está impactando as empresas de siderurgia. Como que você vê essas medidas todas combinadas, não só do lado político, essa troca, mas também do lado das medidas econômicas que o governo está fazendo de olho nas eleições? Não, isso é claro. A gente fala desde... E eu lembro de falar com você, Priscila, logo quando o ex-presidente Lula voltou a ficar elegível, a gente disse que a principal agenda do governo, a partir de agora, vai ser compra de popularidade. E a primeira tentativa foi exatamente através da Petrobras, de fazer a Petrobras pagar por por parte dessa compra de popularidade. E aí a blindagem do Conselho, a blindagem da política de preços impediu que isso acontecesse. É muito comum isso acontecer, principalmente no Brasil, e por isso que todos os presidentes que disputaram a reeleição no cargo foram reeleitos, tiveram sucesso. Então, eu acho que a surpresa é quando um presidente que está disputando a reeleição no cargo, ele talvez não seja o candidato mais competitivo. Mas isso é muito verdade. Quer dizer, essa compra de popularidade e essa distribuição de benesses é um fator das eleições, quer dizer, é um dado do problema que a gente tem que colocar na conta. Atuf, eu quero entender aqui sobre essa bomba que está crescendo, ou a bola de neve que está crescendo sobre 2023. Quer dizer, o preço das ações pode não refletir tanto essa confusão, que as ações da Petrobras, por exemplo, já vem refletindo essa instabilidade política, mas de alguma forma há uma percepção de que uma série de decisões que vão sendo tomadas ao longo deste ano vão acabar refletindo, por exemplo, sobre preços, e por isso o Banco Central teria que ser mais insistente com a alta dos juros. Quer dizer, já dá para fazer algum exercício do que pode sobrar a mais para 2023, essa mexida na política de preços de energia e combustível no Brasil? Pode. Eu acho que as pessoas, não só na política de energia, mas quando você olha, não vou falar de rombo fiscal, mas do que está sendo gasto a mais esse ano, justamente para fazer face à eleição, tem várias estimativas que chegam em números bem altos. No caso da Petrobras, ela já negocia hoje num múltiplo muito baixo. Ela tá negociando a 3 vezes lucro para esse ano, até menos para o ano que vem. Então é um desconto muito grande em relação às empresas globais. Eu acho que isso, e depende muito do que vai acontecer com o preço do petróleo também, tem toda a questão da guerra e das sanções, mas eu acho que o preço as ações da Petrobras hoje, eu acho que elas já sim refletem toda essa incerteza, por isso que elas não estão negociando em linha com as grandes petrolíferas nos Estados Unidos, e a Shell e a BP na Europa. A gente mostrou até na semana passada que a relação entre EV e EBITDA, né, entre preço de mercado e geração de caixa da Petrobras, está no menor patamar histórico, está bem menor do que os pares internacionais, o que mostra que, de fato, as ações estão bem descontadas e os analistas acreditam esse desconto justamente a fatores políticos.